Nesta manhã especial, eu creio que Deus tem algo a falar conosco sobre ouvir. Durante esses meses de pandemia, eu lembro no início da pandemia, quando todas as pessoas falavam sobre o que era esse vírus, os médicos especialistas, então eu comecei a buscar todas as fontes de reportagem, fontes de artigos científicos, palestras. Eu queria saber tudo sobre isso e de repente todo aquele conhecimento começou a me fazer mal, porque eu comecei a acreditar mais no que os homens dizem sobre as coisas e comecei a não considerar tanto o que Deus diz e o que Deus tem para falar comigo. Então o Senhor começou a trabalhar sobre a questão do ouvir, que era necessário eu ouvir o que Ele tinha a dizer. E eu creio que para esse tempo o Senhor quer falar conosco sobre isso, sobre a importância do ouvir. E lá em João 10:27 fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós devemos, em primeiro lugar, ouvir o Senhor. Esse ouvir que é um ouvir vertical, que vem dele para nós. Ouvir o que ele tem a falar para nós. Porque às vezes nós ficamos tão presos em todos os conhecimentos humanos, todas as possibilidades que existem na ciência ou não existem na ciência, e isso nos traz muita angústia e preocupação. O Senhor vem trazer para nós uma palavra de esperança, que nós devemos ouvi-lo. E lá em Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir. Nós precisamos ouvir a mensagem da palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra, ver o que Ele tem a falar ao nosso respeito, o que Ele tem a falar sobre as situações das nossas vidas. Ele quer falar conosco, Ele é um Deus pessoal, é o Verbo que se tornou carne e habitou entre nós, para que nós tivéssemos vida e para que nós pudéssemos ter esse livre acesso a Ele, onde Ele pode falar, ministrar ao nosso coração e mostrar que a palavra final sobre a nossa vida, sobre a nossa família, não vem de especialistas, vem dele. E nós temos que ter esse olhar sobrenatural, olhar e ouvir o que ele tem a falar para nós. E quando nós buscamos na palavra do Senhor, como fala em 2 Timóteo 3:16, que toda a palavra do Senhor é inspirada e ela é útil. Nós precisamos buscar nela a correção, a instrução na justiça, para que realmente nós nos tornemos aptos e preparados para toda a boa obra que Ele tem para nós neste mundo. Em Lucas ainda nos diz no versículo 23 do capítulo 11, felizes são aqueles que o ouvem e obedecem. Nós precisamos ouvir o Senhor. O Senhor tem algo para nós esta manhã e Ele quer falar aos nossos corações que a nossa esperança deve estar nele. A palavra de Deus também fala que muitos confiam em carros e cavalos, mas nós devemos fazer menção ao nome do Senhor. É Ele quem cuida, independente de todas as condições, independente de todas as coisas, independente de todas as falas de outras pessoas. Quem tem a palavra final sobre a nossa vida é o Senhor. Por isso nós devemos desenvolver esse tempo de escutar, de ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. E o Senhor pode falar de diversas formas. E a principal é através da palavra dele, que ele já deixou essa palavra para nós meditarmos, buscarmos essa palavra para sermos fortalecidos para toda boa obra, para fazermos o que agrada a ele e para termos a esperança nossa colocada nele, confiar nele em todas as situações. Eu lembro em uma situação específica que o Senhor me ensinou a ouvi-lo mais ainda. Eu estava no hospital quando eu tive o parto da minha segunda filha e o Senhor falou muito ao meu coração aqueles dias. Ela nasceu prematura e teve um problema grave e precisou ir para a UTI. E eu chorava muito naquela cama do hospital.
pensando que a minha filhinha tinha ido para a UTI, eu não poderia vê-la, porque eles me explicaram que eu não poderia entrar na UTI. O leite para amamentá-la, eu também não poderia amamentá-la, o leite deveria ser retirado para servir a ela na UTI pelos enfermeiros, então eu não poderia ter contato com ela. E aquele dia que eu ouvi tudo isso, eu chorei muito. E naquela cama o Senhor falou comigo, por isso que eu falo da importância de você conhecer a palavra de Deus, você meditar na palavra, e através dela Ele fala com você, Ele falou comigo. E o Senhor falou comigo no Salmo 46, do versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus, aquietai-vos. Eu não conseguia nem orar, eu só chorava, porque lá no hospital, minha filha na UTI, na minha cidade, meu filho no hospital, porque meu primeiro filho internado, porque teve uma intoxicação alimentar. Então eu só chorava, eu só podia depender de Deus, e ainda bem que eu tinha em quem depender, a quem rogar, a quem pedir e de quem depender, que era o Deus dos deuses, que apesar de tão grande e eu tão pequena, Ele me ouve. E o Senhor falou comigo naquela cama, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mesmo assim eu chorava muito, e a médica me chamou até o berçário para conversar comigo da situação que minha filha enfrentava no UTI, que era difícil mesmo, mas ela falou assim: olha, eu não sei porquê, mas eu quero falar para você um versículo que está na Bíblia. Está escrito assim na Bíblia, em Salmo 46, 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus usou aquela médica para confirmar a palavra que Ele falou comigo lá naquela cama, enquanto eu chorava e nem tinha condições de orar, de tanto sofrimento e tanta dor, porque uma mãe ou um pai, saber que um filho está com problemas e você é impotente para resolver é muito difícil. Mas eu quero te dizer que não importa a situação, Deus quer falar com você, e a palavra dele para você é de esperança. Como Ele falou comigo aquele dia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E naquele mesmo dia não foi necessário nem tirar leite para enviar para minha filha na UTI. Deus abençoou e colocou as mãos sobre a vida dela naquele lugar, e os exames dela normalizaram todos por obra sobrenatural do Senhor. E ela voltou ao quarto e ela amamentou. Eu pude amamentá-la. E até as enfermeiras falavam: nossa, como essa menina, sendo a menor do berçário, é a que melhor mama. Então nós vemos a mão de Deus agir nas nossas vidas. Então em momentos difíceis, irmãos, recorde, traga à memória o que pode trazer a esperança ao teu coração. E essa memória, trazer a palavra de Deus, que ela vive, eficaz, ela ainda vale. Ela é a boca de Deus falando aos nossos corações. Ela deve ter a palavra final na sua vida, na minha vida. Nós não devemos ouvir as coisas por aí como sendo definitivos e vereditos sobre a nossa vida e sobre a nossa família. É a palavra de Deus que é um veredito na nossa vida, é a palavra final das nossas vidas. Então, em primeiro lugar, nós devemos ouvir o Senhor. E em segundo lugar, nós devemos entender que, como no versículo 27 do capítulo 10 de João fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as ouço. O sentido do segundo lugar é o sentido que nós somos ouvidos pelo Senhor. Ele nos conhece e Ele espera que nós levemos todas as nossas angústias e nossas preocupações do jeito que nós sabemos fazer. Não precisa ter oração perfeita e com palavras perfeitas. Ele quer que nosso coração seja derramado diante dele, com o nosso mais sincero, com tudo que é mais sincero do nosso ser, do que nós sentimos, do que nós pensamos. Ele quer que nós nos derramemos aos seus pés todas as nossas petições. E lá em Salmos 10, versículo 17, a palavra de Deus nos fala assim: tu, Senhor, ouves a oração do necessitado, tu lhe fortalecerás e o coração,
e atenderás o seu clamor. Então o Senhor nos ouve, Ele ouve quando nós estamos nas mais difíceis necessidades, Ele está ouvindo sim. Às vezes você pensa que ninguém está te ouvindo, mas eu quero te dizer esta manhã que o Senhor está te ouvindo. Não importa a situação, não importa onde você esteja, Ele te ouve, Ele se importa com o que está passando com você. Porque Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós para que fosse e sentisse as mesmas coisas que nós sentimos. Ele tem prazer de ouvir os seus servos que se quebrantam, se derramam diante dele. Em Jeremias 33:3 fala: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele quer que você clame. Não clame pelas pessoas, não espere das pessoas. Às vezes nós esperamos muito das pessoas. Mas Deus quer falar comigo e com você esta manhã. Espere em mim. Entrega a mim. Entrega o teu caminho a mim. Confia em mim e eu farei tudo. Às vezes nós entregamos para o Senhor em oração. No mesmo momento que nós falamos amém, pegamos de volta tudo aquilo para nós. Nós temos que aprender. O Senhor tem falado conosco esta manhã. Me ouve e deixa que eu te ouça. Entrega isso que está te preocupando, porque eu me importo com você. Eu lembro uma situação que eu estava muito triste, pensando que o Senhor não tinha nada especial na minha vida. E o Senhor mandou uma pessoa de longe trazer uma cartinha de uma mãe. E aquela mãe relatou algo que Deus tinha usado a minha vida para fazer naquela família. E como é bom saber que Deus nos ouve, até nas mínimas coisas. Procura olhar com os olhos do Senhor, as coisas pequenas e as coisas grandes. Ser grato, nós precisamos ser gratos, porque Ele fala e Ele cuida. Ele nos ouve em cada situação, irmão. Não importa a dificuldade, meu amigo. Não importa a situação difícil que você esteja passando. Ele quer te ouvir. Embora as pessoas possam não querer te ouvir, Ele quer. Muitas vezes nós passamos pelas pessoas e nem perguntamos. Ou às vezes perguntamos, tudo bem? Queremos ouvir que sim. Muitas pessoas não têm paciência para ouvir o que o outro tem a dizer. Mas eu quero te dizer nesta manhã que o Senhor está interessado sim em ouvir o que você tem a dizer, em ouvir o teu coração, o teu sofrimento, as situações que você tem passado. Ele quer te ouvir. E não é um sentido de ouvir uma escuta passiva. O ouvir do Senhor é uma escuta ativa, que realmente Ele atua em favor daqueles que o amam. E um terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Então, além de nós ouvirmos o Senhor, essa escuta horizontal descendente, que Ele fala e nós ouvimos, essa escuta que Ele tem de nós somos ouvidos. A questão vertical ascendente, que nós falamos e Ele nos ouve. Tem também a escuta horizontal, como lá fala no versículo de João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. E nesse seguir ao Senhor, nós devemos aprender com eles a ouvir no sentido horizontal, a ouvir as pessoas como Ele ouvia. E às vezes esse ouvir vai também passar pelo nosso olhar, porque muitas vezes nós temos que olhar as coisas como o olhar do Senhor. E às vezes o ouvir, como é para as pessoas que têm deficiência auditiva, não conseguem ouvir e eles precisam dos sinais para ouvir alguém falando, Deus vai nos mostrar e vai falar conosco através de sinais, de pessoas. Nós veremos coisas e às vezes nós pensamos assim, eu já passei por isso também, de olhar para alguma situação e pensar assim, mas como ninguém está vendo isso? Por que ninguém está fazendo alguma coisa sobre isso? E muitas vezes Deus trabalhou no meu coração e falou ao meu coração, porque eu quero usar você para fazer isso. O que você vê é responsabilidade sua. Então, se você tem visto coisas, se você tem ficado indignado que algumas coisas, por que não estão sendo feitas, ou por que ninguém fala nada, ou por que ninguém faz nada, Deus tem chamado você para fazer, para ouvir o outro,
porque muitas vezes o outro não conhece ao Senhor, ele precisa ouvir a palavra de Deus. E lá em Romanos 10:14 fala: como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Nós temos a responsabilidade de falar. Temos a responsabilidade de ouvir no sentido horizontal. Eu lembro certa feita que eu saí pela cidade, ia até um determinado supermercado e passei pela rodoviária da minha cidade e vi um senhor idoso sentado naquele sol quente, com um chapéu, parecia alguém de sítio, sentado lá, quietinho. E eu passei, mas meu coração começou a doer, pensando assim: nossa, como a situação desse homem está, ninguém vê. E o Senhor falou para eu falar com aquele homem. E aí no começo eu fiquei assim: nossa, mas eu vou parar aqui e falar com um homem no meio da rua, nessa situação, no meio da rodoviária. Ele estava na esquina da rodoviária da minha cidade, lá sentadinho no chão. E aí o Senhor me levou até aquele homem. E aí eu comecei a conversar com aquele homem e falar do amor de Deus para aquele homem. E como é bom poder ser instrumento nas mãos de Deus, ouvir o outro. Eu comecei a também ouvi-lo, e ele achava que ele não tinha valor, e Deus me levou lá para falar que ele tinha valor, que ele era especial para Deus. Nós precisamos ser aquela mensagem de esperança nesse mundo que não tem mais esperança. Nós precisamos levar a palavra de esperança. E às vezes você também sente tanta dificuldade, sente tantos momentos difíceis e você tem perdido a esperança. Então hoje eu estou trazendo a você a palavra do Senhor para te dar esperança. Que Ele quer falar com você através da sua palavra. Ele quer ouvir o que clama o teu coração, o que te angustia. Ele quer que você leve do seu jeito, da forma que você sabe falar. Leve a Ele suas petições, leve a Ele suas indagações, leve a Ele o seu sofrimento. Ele ouve, Ele te ouve. E Ele quer também usar você para falar às outras pessoas que perderam a esperança e já não sabem como viver mais neste mundo. Se Ele tem mostrado a você situações que você fica indignado por que estão acontecendo, será que Deus não tem chamado você para fazer algo a respeito disso? Deus tem algo para nós nesta manhã, mas não só nesta manhã, neste mês, neste ano, nos próximos anos, para que sejamos fortalecidos nele, para que nossa esperança esteja nele, para que tenhamos certeza que em todos os momentos Ele está ao nosso lado. Lá em Salmos 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Haverá momentos que nós estaremos em pastos verdejantes, mas haverá momentos de vales. E nestes momentos dos pastos verdejantes e também nos vales, Ele estará conosco. E como fala o último versículo do capítulo 23 de Salmos, do Salmos 23, bondade e misericórdia me seguirão. A bondade e a misericórdia do Senhor seguirá a sua vida, seguirá as nossas vidas em todos os momentos, nos momentos alegres e nos momentos de dificuldade. A bondade e a misericórdia e a presença dele que nos é garantida, porque ele fala: eis que estarei convosco todos os dias. Ele estará conosco. É um Deus que ouve, é um Deus que quer ouvir e é um Deus que nos ensina a ouvir aqueles que precisam ser ouvidos. Eu gostaria de deixar então com você essa mensagem: confie. E relembre de novo aquele versículo de João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, porque nós falamos o que nós sentimos a Ele e Ele nos vê. E elas me seguem e nós podemos ouvir o outro porque Ele nos ouviu primeiro, porque Ele fala conosco, então nós somos habilitados para ouvir as pessoas que sofrem. Que Deus esteja abençoando sua vida nesta manhã e continue a falar no teu coração, que você seja bênção e
e que você encontre a sua alegria, a sua fé, a sua esperança na palavra do Senhor, que você deposite todos os seus anseios e angústias na presença do Senhor e que você possa ser usado por Ele, para a glória dEle, para que muitos possam, como fala em Romanos 10:14, que eles precisam ouvir, mas precisa haver pessoas que se comprometem a falar do que ouviu de Deus, da sua experiência, do se derramar diante do Senhor, para que as pessoas possam ver a diferença que Deus faz nas nossas vidas. Que Deus abençoe você neste dia e que você possa confiar nele, descansar, porque Ele está cuidando de você. E eu gostaria de deixar como último versículo, aquele versículo que o Senhor falou comigo quando eu estava lá, triste naquela cama, com minha filha na UTI. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele é a autoridade final. A palavra final sobre a sua vida e sobre a minha vida vem dele. E glória a Deus por isso. Gostaria de orar com vocês. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque nós sabemos que a palavra final nas nossas vidas vem do teu trono de graça. E nós te louvamos por isso, Senhor, porque o Senhor fala conosco, porque o Senhor nos ouve. E através desse falar conosco que vai moldando o nosso caráter, através desse nos ouvir que vai também trabalhando as nossas situações, nós vemos o teu agir. Nós podemos, ó Pai, ouvir o outro e sermos capacitados, ó Pai. Dê-nos um coração igual ao teu. Dê-nos um olhar e um ouvir igual o Senhor fazia. Que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas e que, como o Senhor ainda faz, nos ouve as nossas petições, ouve as nossas súplicas, também fala conosco, que o Senhor nos capacite a ouvir o outro que já perdeu a esperança. E se somos nós aqueles que perdemos a esperança, que possamos nesta manhã renovar a esperança no Senhor, porque o Senhor falou conosco que devemos nos aquietar, sossegar e saber que o Senhor é Deus e a última palavra sobre todas as coisas da nossa vida vem do Senhor. E glória ao Senhor por isso. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos.